Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Canal 22, Rede TV, satisfação em estar de volta com você aqui, ao vivo com mais um programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito bom mesmo ter a sua companhia em mais uma ocasião, programa Opinião. Que hoje está programado, pelo menos, deixa eu ver se eu não estou maluco, porque às vezes bate umas... Eu estou achando que nós vamos entrevistar aqui o Fayad, que é presidente do MDB de Cuiabá, está organizando toda a candidatura aí do Domingos Kennedy, não é? Que passou na convenção. Então o Fayad fez compromisso conosco, não é? De vir, de estar aqui conosco. Daqui a pouquinho o Jardim vai mostrar a cadeirinha dele, aguardando a presença de Francisco Anis Fayad, presidente, olha lá, tá vendo na aberta? Ali, ó. Tá vendo? Minha mão. O Fayad devia estar ali sentadinho já, pelo compromisso que ele... Engraçado que ele é de cumprir compromisso, né? E hoje, até agora, até esse instante, liguei uma centena de vezes, agora no fim da tarde, início da noite, não atendeu também. Aí acho que ele ficou meio com... Achou legal, achou bonito o que o rapaz do PT fez, o dirigente do PT, falou, quero imitar isso aí. E aí o Fayad não veio até agora e a gente está aguardando aqui. Se ele chegar, não é, a tempo, a gente faz um bate-papo com ele aqui também a respeito sobre a candidatura do MDB à prefeitura aqui do município de Cuiabá, Francisco Fayad. Certo? Inclusive tem até uma ligação, tem até uma mensagem aqui, né, Nuremberg? Enquanto você dá o seu boa noite, eu vou ver quem é que mandou aqui a mensagem, vai que é ele também. Não, não é ele. Ou é ele? Não é ele. Então, vamos ficar aguardando aqui. Professor Nuremberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, Paulo, hoje a tardezinha começou a ventar. Você viu? Isso significa que o tempo está querendo virar. O tempo parece estar virando. Hoje a tardezinha é exatamente isso que eu ia falar. Depois das 5 horas da tarde, assim, eu falei, nossa, que clima, que tempo gostoso, né? Um vento gostoso, nem muito violento, bem refrescante realmente. Não estava um vento quente. E eu fiquei pensando, será que vem frio? Até comentei com meu filho, será que vem frio por aí? Está previsto que esse final de semana nós teríamos frio, né? Ih, rapaz, passar dia dos pais no frio. Aí, filhão, vai ter que dar vai servir de cobertor de orelha pro pai, você e sua irmã. Né? Mas é isso mesmo, o tempo tá meio maluco assim. E os serviços de meteorologia cada vez mais certeiros, né? É verdade. Ó, quanto tempo que você me falou isso? Tem uns 10 dias já, né? Exatamente. E está batendo na crista mesmo que está mudando as coisas aqui. Então você tome muito cuidado, porque essa mudança brusca de temperatura pode te pegar de saia curta, né? O que eu quero dizer com isso? Que você tem que tomar muita vitamina C, tem que evitar o choque térmico. Sabe por quê? Porque isso acaba culminando com um resfriado, alguma coisa do tipo, não é? Coriza. E aí, para tratar fica mais complicado, além do dissabor, né, de passar por um resfriado. Então fique bem atento, tome bastante água, bastante líquido, que seja água, que não vai tomar água que passarinho não bebe, que não vai adiantar também não, né? Tome água e vitamina C, é muito bom, principalmente se for natural, né? Como laranja, limão, tangerina, essas coisas assim que são muito ricas em vitamina C. Aí você está precavido aí, é preparar para o friozinho de Cuiabano, porque ventou é frio, Cuiabano é assim. Mas não mude de assunto não, eu estava brigando aqui porque o Fayad, presidente do MDB, ele marcou de vir aqui e não veio. E também não atendeu o telefone não, ele deve olhar na Bina, eu estou falando deve, que eu estou pré-julgando sim, porque a maioria é assim. Deve ter olhado, esqueci, ou então não vou, de caso pensado, já estava pensando que não viria. Aí que a gente teria aqui um espaço para
que ele, enquanto dirigente do MDB, falasse a respeito da candidatura do Kennedy, que esteve, inclusive, aqui conosco na condição de pré-candidato, né? Assim que ele confirmou que toparia a disputar, não é, pelo MDB, ele veio, inclusive, aqui, teve mesmo tempo, mesmo respeito que tivemos com os demais pré-candidatos. E depois tivemos a seguinte ideia: vamos convidar os dirigentes partidários, esses que estão na dianteira aí, que estão organizando, articulando as candidaturas para o pleito de Cuiabá. E aí liguei para o senhor Francisco Fayad, ele pediu para mudar, porque a data que eu havia proposto era para segunda-feira. Paulo, segunda não posso, terça também não, mas quinta-feira eu posso. Pode confirmar aí. Posso mesmo? Pode. Fayad, pode confirmar. E aí não cumpre a palavra. O que está dando no povo de hoje em dia de não cumprir palavra, né? E a falta de respeito para com a imprensa, né? Mas eu aqui, conheço o Fayad há muitos anos, mas não dá, porque a gente vive disso aqui, vive para atender a esse que está assistindo, que é o nosso telespectador. Aí o sujeito, sem mais nem menos, sem avisar, acaba pisando na bola com a gente, ou seja, desconsiderando o nosso trabalho. Aí fica ruim, né? Gostaria muito de que ele viesse ainda, né? Não ia pedir desculpas, porque eu estou falando, considerando a ausência dele. Aparecer aqui, a gente toca o barco normalmente, mas se não aparecer, a gente toca o barco normalmente, ainda de forma categórica, ainda, porque eu tenho ao meu lado aqui um grande analista que está sempre aqui no Opinião de segunda a sexta com a gente, com quem eu aprendo demais da conta. Lorenberg, esse negócio das eleições, veja bem, nós estamos quando? Já passamos a parte das convenções, né? Ontem ainda, a gente conversava aqui com o Ananias, que é do PL, o dirigente do PL, só que é dirigente regional, presidente regional do PL. Mas esteve aqui falando em nome da candidatura do Abílio, com quem a gente conversou outras questões mais. A gente aproveitou para falar do Estado, o Lorenberg perguntou muito de Rondonópolis, de Sinop e tal. A questão da mulher. O Lorenberg é um dos que sempre bate na tecla de questionar sobre a participação da mulher, já que esse acaba sendo, no frigir dos ovos, um dos pontos ao qual os dirigentes, os candidatos se apegam para tentar atrair o eleitor, né? Uhum. Só que aqui em Cuiabá, vamos pegar aqui então as que nós temos como mais conhecidas, né? A do Botelho terá como vice Não, é o Marcelo Sandrin. O Sandrin, homem. O Abílio, a mulher, que é a Vânia. Isso, né? exatamente. A Vânia Rosa. A Vânia Rosa. Que o Abílio, do PT lá, o Lúdio terá a filha do glorioso... Do Carlos Fávaro. Mulher a Rafaela Fávaro. Tem mais gente aí. Quem mais? E o Kennedy tem... O Kennedy, quem que é o vice dele? Miriam Calazans. Miriam Calazans, também que é liderança dentro do PDT. Do PDT, que é um dos partidos, acho que foi o único, não é? Isso. Com quem que o MDB? Só PDT. MDB e PDT. Olha só. E eu estava muita vontade de conversar com o Fayad, que é quem articulou isso aí, não é? Essa questão toda, e está articulando ainda, não é? Para falar sobre isso, porque quando subestima o nosso eleitorado, o cara que pensa assim, poxa, ele não considera a gente como telespectador e como eleitor, porque a gente precisa saber de absorver isso também, para definir quem que é quem, né? Para cada um fazer seu juízo de valor, como os demais fizeram aqui, fizeram a exposição aqui das características, enfim, qualidades, prós e contras de seus respectivos nomes, mulher ou não. Mas aí, a questão da mulher, então, foi parcialmente pelos candidatos, se pararmos para pensar, a maioria acabou acatando, né? 3 das que a gente contou aqui. Uhum. Paulo, inicialmente é bom registrar, amigos, que o Paulo está coberto de razão quando ele faz o registro
de que é preciso dar vazão, abrir toda a vitrine para que os candidatos possam ser conhecidos. Veja, por exemplo, o candidato do MDB, o Domingos Kennedy. Tem muita gente no município de Cuiabá que ainda não sabe que ele é candidato. Então, quanto mais dá visibilidade ao MDB, maior para ele, porque ele vai se tornar mais conhecido. Ele está, por exemplo, na última pesquisa que tivemos no domingo, ele pontuou 2 pontos percentuais de intenção de voto. E aparece como rejeição 9,7%. Pequena a população. É uma rejeição pequena, mas atribui muito ao não ser conhecido. Porque uma coisa é você ser empresário. Ele tem 40 anos como empresário, conhecidíssimo no meio empresarial. Todos nós sabemos disso. Mas quando a gente fala no conhecimento eleitoral, é em todos os bairros da cidade, em todas as regiões, em todos os segmentos eleitoral, também tem que ser conhecido para poder trazer e atrair atenção e votos. Esse é um ponto que deve ser registrado sempre. Por isso que toda a oportunidade é bem-vinda. Por isso que eu falo, né, senhor Fayad? O senhor desprezou, menosprezou, esnobou. Está podendo, Francisco Fayad, está podendo, né? E o Kennedy somou aí o pré-candidato, agora ainda, eu não sei, é pré-candidato, pela lei. Cabeça, a sua provocação, Paulo, você é um grande jornalista, sabe disso, a sua provocação é sempre boa. Veja, amigos, pela lei, nós ainda temos pré-candidato. Ora, mas por que não já passaram as convenções, mas não tem o registro dele liberado? Não se tem a liberação do registro. A liberação do registro vai até o dia 15 deste mês. Assim que tem a liberação do registro, nós deixamos de ter pré-candidato e passamos a ter candidatos próprios. Mas cabe uma pequena provocação ainda para o amigo telespectador pensar. Na verdade, amigos, se nós pegarmos a lei e vimos para a prática, não existe pré-campanha no Brasil. Nunca existiu pré-campanha no Brasil e nunca existiu pré-candidato no Brasil. Por que não existe? Porque a pré-candidatura é uma disputa interna de cada partido. E isso não se teve, isso não houve. Portanto, não há na prática a pré-candidatura. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem isso como prática cotidiana. Lá, por exemplo, os partidos, tanto democrata quanto republicano, aparecem 10, 12, 15 e até 15 nomes, ou 8 ou 7 nomes, que vêm para uma disputa interna, para dessa disputa interna escolher um para ser o candidato à presidência da República. Então você tem, de fato mesmo, uma pré-candidatura, uma disputa interna. No Brasil, não existe isso no Brasil. Então eu estava estava equivocado diante da informação do Lorenberg, que eu estava equivocado porque eu estou achando que passou pela convenção, já é candidato. E não é. Mas não muda nada do que eu quis dizer aqui. Eu quis dizer assim, candidato ou pré-candidato, o tempo que nós temos aqui disponibilizando a esse pessoal, se eu sou candidato ou pré-candidato ou dirigente partidário, eu vou aproveitar. Especialmente se eu tiver impregnado aqui em mim, isso que o Lorenberg falou, eu não sou um cara tão conhecido no povão, nos bairros, certo? Certo. E vou aproveitar, toda a informação é relevante, especialmente num programa de TV. O programa Opinião para o seu governo, Francisco Fayad, está há quase 5 anos no ar, ao vivo, isso de segunda a sexta. Tem que dar um salto mortal aqui todos os dias, se virar nos 30, para trazer sempre uma boa entrevista aqui. A do senhor, por exemplo, o senhor Francisco Fayad, a gente considera uma boa entrevista, porque é um homem inteligente, foi presidente da OAB de Mato Grosso, acho que por 2 vezes, salvo engano, é um dos grandes advogados que esse estado tem e, por ser já antigo filiado do MDB, aqui pela articulação tornou-se presidente municipal do partido que nesse ano acabou tendo aí o nome do Francisco Kennedy. Aliás, Paulo, é bom registrar, o amigo telespectador talvez não tenha lembrado, o Francisco Fayad chegou a ser candidato a vice-prefeito
na chapa do Lúdio Cabral em 2012. Lembra, amigos? O Lúdio vem para a disputa, juntamente com Francisco Fayad, e que o Mauro Mendes ganhou as eleições para a Prefeitura de Cuiabá. Então, portanto, há já algum tempo que o Fayad milita dentro do MDB. E hoje ele preside o MDB cuiabano. Por outro lado, a gente não pode perder de vista, Paulo, a questão feminina. Veja o quadro na Assembleia Legislativa. Nós temos uma representação feminina no universo de 24 deputados. Veja, não é possível, num universo eleitoral mato-grossense desse tamanho, não tenha uma representação maior. Veja, na Câmara Federal, foram eleitas 2 mulheres. Agora não, que uma faleceu, do universo de 8 deputados, nós temos uma apenas que foi eleita. A Gisela é suplente de deputado federal. Ela vai estar até enquanto o Fábio Garcia continuar na chefia da Casa Civil. Quando o Fábio Garcia voltar para a Câmara Federal, a Gisela vai ter que sair da Câmara Federal. E no Senado tem a Margarete, mas que também é suplente. É suplente. E tem a Rosana Martinelli, que também é suplente. Então, quer dizer, percebe, no universo do tamanho do eleitorado feminino, olha, não tem sentido essa falta de representação, de representatividade. Nós conversávamos com a Ananias ontem aqui, nós conversávamos exatamente, um dos pontos era exatamente esse. Rondonópolis, 52% do eleitorado rondonopolitano é feminino, amigos. Mas sabia que isso aí é em todo... Já estou indo para o intervalo comercial já. Em todo município, praticamente, pelo menos os médios de grande porte, a maioria é justamente isso. Que nem feminino. É feminino, que nem Rondonópolis. Exatamente, Paulo. Cuiabá também é... 54% em Cuiabá. 54%. Várzea Grande, que é 50... Também não é menos que 50%, parece. não. Não é menos que 50%. Então, mulherada, tem que fazer acontecer aí. E eu acredito também, eu vou para o intervalo agora, mas eu acredito também, Lorenberg vai daqui a pouco opinar sobre isso também, a gente vai falar mais sobre isso, porque o Fayad não cumpriu o compromisso com a gente, não é? Imagina o candidato dele, será que se puxar o presidente municipal do partido de não cumprir compromisso, aí é ruim, né? Nem lembro o que eu falava, a mulherada. As mulheres precisam se organizar realmente porque elas têm a faca e o queijo na mão. Aí eu entendo também uma certa resistência ali, não sei se é patriarcado, eu não sei se é machismo, que os dirigentes não dão muito espaço para que elas cresçam, para que elas possam emergir, não é? Sempre com condições muito... coloca, por exemplo, chama uma pessoa, coloca numa chapa onde tem os grandões lá, candidatos à reeleição, por exemplo. Os caras que são candidatos à reeleição são muito mais fortes, porque tem mais estrutura, já estão há 4 anos, pelo menos, aí de visibilidade e tal. Então, eu defendo que seja uma coisa mais verdadeira e que não se entre para cumprir cota somente. Sou contra cota, sou a favor de ter, por mim, ter de maioria mulherada. Porque ainda mais que mulher mais perspicaz, né? Mais caprichosa ao fazer, ao tomar as decisões, tem mais sensibilidade também, eu penso sim. Então eu acho que os dirigentes partidários precisam olhar com mais carinho e de forma verdadeira para as mulheres, abrindo espaço de forma mais verdadeira realmente, não é? Porque se colocar para competir com um homem, que o cara que está há muito tempo, mesmo que não seja ainda vereador que nessa reeleição, mas o cara que já está lá com mais... Aí coloca a mulher para cumprir cota. Enquanto tiver com esse negócio de cumprir cota, vai ser sempre assim. Agora, tenta preparar. Os partidos recebem fundo partidário, por que não investem? Durante os 4 anos, não investem na preparação das lideranças, não é? Para isso que serve o fundo partidário. O Carlos Bezerra, agora eu vou mesmo para o intervalo, o deputado federal Carlos Bezerra, eu não sei se ainda é presidente do MDB. Ainda é presidente. Ele pensa dessa forma, de investir na preparação do futuro candidato a vereador, construção de lideranças, né? Então,
ele entende que os recursos do partido servem também para isso, não é? E só que não se vê nem isso tendo sequência no MDB, muito menos nas demais siglas que estão por aí. Lorenberg, daqui a pouquinho, eu queria que eu ouvi-lo também a respeito disso aí, que eu gosto muito de ouvir o Lorenberg, que ele tem uma cabeça mais aberta sobre essas situações aí. Opinião, dá um tempo e volta já já. Opinião dá um tempo e volta já já, coisíssima nenhuma. Tem uma coisa. Rapaz, Lorenberg, eu estou esquecendo de falar algo muito importante aqui. Você sabe que o Grupo Gazeta de Comunicação, né, ao qual nós pertencemos aqui, olha aí, ó, que imagem bonita aí. Isso mesmo, que é o projeto Viva o Seu Bairro, lá no Jardim Liberdade, aqui em Cuiabá. Olha, vai ser, sabe que dia? Sábado, dia 17 de agosto, às 3 horas da tarde, lá no campo de futebol, com serviços sociais gratuitos, lazer e entretenimento para toda a comunidade. Você que está assistindo ao programa Opinião é o nosso convidado. Leve sua família e curta essa festa que é feita para você. À noite, olha, muita música e diversão com, sabe quem? Léo Vaqueiro, Banda G4, Rafa Barros, Fabrício e Fernando, Comitiva Velhos de Fato, DJ Ricardo Martinelli e ainda a recreação infantil com a tia Mari. Viva o seu bairro. Serviço social e entretenimento. Participe. Iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação. Organização Usina Realização Assembleia Legislativa e Governo de Mato Grosso. Viva o seu bairro, sábado, 17 de agosto, às 15 horas, lá no campo de futebol do bairro Jardim Liberdade. Não vai perder isso de jeito nenhum. É sábado, Lorenberg e eu vamos estar lá também. Vamos curtir, vamos dançar lambadão, vamos fazer lá tudo acontecer nessa edição em mais um Viva Seu Bairro. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião que deveria estar entrevistando hoje Francisco Fayad, que fez compromisso e foi no fio de bigode, né? A gente não assinou nada, porque eu ainda sou daqueles que confio na palavra do ser humano. Só que o ser humano, de vez em quando, dá para trás, né? E foi o que aconteceu mais uma vez aqui no programa Opinião, e esse ser humano dessa vez atende pelo nome de Francisco Fayad, presidente do MDB. Não veio, não deu satisfação nem nada, e um desrespeito total aqui com o nosso trabalho, que nada mais é um trabalho feito para atender você, que é a razão maior do nosso programa, não é? Do nosso trabalho aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A propósito disso, vamos deixar Fayad de lado, que eu me irrito quando alguém pisa na bola com o programa Opinião. O programa Opinião é como se fosse meu filho, né? Assim, eu fico muito chateado quando alguém o despreza, ou ignora, ou coisa do tipo. Como fez o Fayad, como fez o Bob. Lembra do Bob? Bob Almeida, do PT, é outro também, que não cumpre o que fala, né? Mas eu quero dizer uma coisa. Semana que vem, a Caroline me falou hoje, só que eu não lembro de cabeça, nós estaremos também já abrindo aí, acho que na outra semana não, mas nos próximos dias, nós estaremos abrindo aqui mais rodadas de entrevistas, aí sim com os candidatos a prefeito de Cuiabá e Várzea Grande. Caroline falou umas coisas para mim aqui, eu não marquei, mas logo, inclusive hoje, ela, na condição de produtora do programa, esteve reunida, conversando aí sobre datas com as assessorias dos
candidatos, né, para a gente definir exatamente quem vem qual dia, mas já está definido que tanto lá em cima, como eu falo lá em cima, lá na Gazeta, né, na Vila Real, o pessoal da TV também e rádio, o pessoal lá vai também fazer rodada e a gente também aqui no mesmo circuito do programa Opinião, a gente também vai estar abrindo espaço mais uma vez, tal como fizemos na pré-candidatura que você viu aqui, né? Todos os pré-candidatos. E agora já convencionados, registrados, como bem disse aqui o glorioso Lorenberg Alves, depois de, sim, pudermos chamá-los de candidatos, eles estarão aqui conosco aqui para falar aí das suas proposituras, ideias, como pretendem governar Cuiabá caso cheguem lá, não é? Em 6 de outubro teremos as eleições e a gente então já vai abrir nos próximos dias aí mais rodadas, tanto para os pré-candidatos de Cuiabá como também de Várzea Grande. Lorenberg, eu quero voltar naquele assunto das mulheres lá, e eu fiz um comentário aqui, mas eu queria que você usasse a sua sabedoria, como você mesmo disse, quero te provocar no bom sentido, só que eu só vou te provocar no bom sentido depois que eu leio o Gazeta Digital, né? Porque eu falei um monte de coisa aqui, o Gerson não falou nada para mim também. Paulo, fala aí, tem que falar o Gazeta Digital. O Gerson não falou nada. Foi de férias, voltou, nem para ajudar os amigos aqui. Não fosse o Boca que falar aqui no ponto comigo. www.gazetadigital.com.br. Olha só. Terminou nesta quarta-feira, dia 7, o prazo para a Justiça Eleitoral nomear todos os mesários convocados para trabalhar nas eleições municipais de 2024, que ocorrem em 6 de outubro, com eventual segundo turno em 27 de outubro. Para saber se foi... Atenção, hein? Para você saber se foi convocado para trabalhar, você tem que fazer o seguinte, você deve buscar o edital publicado lá no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, no caso aqui Mato Grosso, ou entrar em contato com o cartório eleitoral onde possui registro. Todos os contatos podem ser encontrados no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os convocados podem atuar também com o apoio logístico. Eles podem atuar também com apoio logístico ao pleito. Nesse caso, quem quiser se opor à convocação deve se manifestar em 5 dias úteis a partir da publicação do edital. Segundo o TSE, o prazo para resposta é de 2 dias, cabendo recurso juntamente aos tribunais regionais eleitorais TREs, dentro de 3 dias, com igual período para a resposta. Os partidos e federações também podem contestar aí os nomes convocados no mesmo prazo, ou seja, no prazo de 5 dias. Outra notícia também que está aí no Gazeta Digital. Sabe, o Lula, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não está pensando em fazer uma reforma ministerial no momento, falou isso durante reunião lá do alto escalão do governo federal no Palácio do Planalto, na manhã de hoje, quinta, dia 8 de agosto. Na ocasião, Lula se disse, aspas, muito satisfeito com os ministros que atualmente aí estão lá no staff dele. E afirmou que, abre aspas, o time está ganhando. Continua o Lula falando. Estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Vocês veem que
a imprensa não discute mais se vai trocar ministro. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu, declarou aí o presidente Lula. Ele acrescentou, abre aspas, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer a vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Na sequência, Lula disse querer uma vitória robusta a partir do trabalho dos ministros atuais. Eu lembro de hoje ter visto também o Lula num vídeo sobre isso aí, ó, ele falando pedindo mais entusiasmo dos ministros também, mais entusiasmo, meio que sacudindo a turma toda do staff dele lá, né? Mas tem gente respirando aliviado, né? Isso se ele cumprir mesmo, porque ele pode estar dando de migué também. Eu vou falar que vou trocar, aí vai ficar uma pressão aí, ele pode estar, mas aparentemente não, ele não parece descontente com ninguém não, né, Lorenberg? Porque aqueles que tinham que trocar, ele pelo menos demonstrou insatisfação e trocou. Agora, ele parece estar tranquilo. Paulo, tem 3 coisas que a gente precisa falar para o amigo telespectador começar a refletir sobre. O primeiro deles, quanto mais tempo alguém está à frente da pasta, seja uma secretaria municipal, seja uma secretaria do Estado e seja um ministério, quanto mais tempo, melhor para ele, porque ele passa a ser um conhecedor daquela pasta. E o seu trabalho passa a render mais. Esse é um ponto. O segundo ponto, veja, não há nenhum movimento para troca hoje. Só que a gente não pode perder de vista, amigos, que o governo federal precisa de parlamentares para aprovarem o seu projeto e defender as suas causas. Na eleição de 2022, foram eleitos, juntamente com o presidente da República, apenas 135 deputados federais do seu grupo, da sua aliança. 135 no universo de 513. Portanto, ele tem que abrir mesmo espaço dentro do governo para um número maior de partidos, para ele ter um número maior de parlamentares dentro do Congresso Nacional. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós estamos exatamente no período de campanha eleitoral. Mexer agora pode ser ruim para o próprio governo. Espera o resultado das eleições municipais para depois ter a pressão do parlamento. Então, tudo isso, veja, amigos, no Brasil, infelizmente no Brasil, em nenhum momento foi assim. Em nenhum momento. Não são as ideias que provocam a discussão, mas são os interesses particulares que provocam a discussão. Então, o partido A, B ou C quer lá cargo no governo, ele começa a pressionar, começa a votar contra. Sim. É assim que funciona no Brasil. A discussão não se dá em torno de ideias, de projetos, de benefício A, benefício B, benefício C. Mas a discussão está em torno de abrir brechas para que o partido A, B ou C ou D passe a ocupar essas brechas. Infelizmente é assim que funciona. Inclusive no parlamento. Por falar em parlamento, amigos, o parlamento é o fórum sagrado de toda a discussão dos interesses do conjunto da sociedade. E na prática, infelizmente, não é isso que nós temos. Infelizmente não é isso. Na prática não é isso que a gente tem, não. Olha só, vamos para o intervalo aqui, Lorenberg já e eu retornaremos com mais informações aqui nesta noite de programa Opinião na sua TV Pantanal. Um instante só. Pois bem, estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Obrigado por você estar com a gente aqui no nosso programa Opinião. Não estranhe não, porque
devíamos estar aqui com o Francisco Fayad, que é presidente municipal do MDB e que acaba de convencionar o nome do empresário Francisco Kennedy para ser o candidato a prefeito de Cuiabá agora no pleito de 6 de outubro, ou, se for 2 turnos, 27 também, né, que é o segundo turno. E o Francisco Fayad não veio, né? Paulo, você não falou isso no bloco passado? Falei, porque tem gente que está chegando agora e não está sabendo por que somente estamos, Lorenberg e eu aqui, apostos na bancada do programa Opinião. Porque o Fayad não cumpriu a palavra conosco de vir conversar, não comigo, nem com o Lorenberg, com você, que é o telespectador e que na ponta é também eleitor, não é, de Cuiabá, se é que você vota em Cuiabá. Então, aí ele falhou, não cumpriu um desrespeito, não comigo, mas com você que é telespectador e na ponta é eleitor. Lorenberg, deixando o Fayad de lado, eu estava perguntando no outro bloco sobre a questão, nós falávamos das mulheres, né? E eu, particularmente, eu não concordo com o negócio de cota e tal, que eu acho que tem que estar uma coisa trabalhada, tem que querer, ela tem que ter vontade, ela tem que se ver lá no parlamento, fazendo propositura, defendendo, cobrando, fiscalizando. E também que citei lá, e queria que você comentasse a respeito, do fator investimento do partido na formação de lideranças. Citei o Bezerra porque é um trabalho que eu conheci dele, né? Ele sempre defendia isso. Eu falo defendia, não que ele não defenda, é que faz tempo que eu não falo com o Bezerra também, né? Mas ele ainda defende isso. Não sei se ele coloca em prática, porque o partido está meio rachado, o MDB. Mas não falta, não recebe fundo partidário, não é para isso também, não é para movimentar a roda política do partido. Senão, para que serve o fundo partidário, não eleitoral? E poucos fazem isso, né? Não tem lá o Instituto Teotônio Vilela, acho que é do PSDB, o Teotônio Vilela. O PSDB também fazia isso, na época boa de Covas, na época que o Fernando Henrique também estava na ativa, mas aqui mais para os currais, não curral eleitoral, mas aqui para o interior mesmo não tem isso. Paulo e amigo telespectador, veja, o fundo partidário tem um índice percentual desse fundo que é destinado exatamente para estimular, para impulsionar o ingresso de mulheres no partido. Se não me falha a memória, isso fica em torno de 5% a 8% do fundo partidário destinado a isso, para estimular mesmo, para o crescimento do partido. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da legislação, que 30% para candidatura mulheres. Vamos devagar, amigos. Não está escrito na legislação que é 30% mulheres. Não é isso que está dizendo lá. 30% de um e, no máximo, 70% do outro. Pode ser o inverso. Um partido ter 70% de mulheres e 30% de homens. Porque não especifica homens e mulheres. Fala, no mínimo, 30%. Que pode ser um ou pode ser o outro. Mas aí vem um outro problema. Aquele investimento que eu falava há pouco, na prática, se gasta, mas não gasta de uma forma para investir nesse ingresso de gente no partido político. Esse é um ponto. O segundo ponto, esta cota, vamos usar a palavra que o Paulo usou, essa cota, ela é muito mais fraudada do que não. O que é fraudada aí? Pega-se uma mulher, uma laranja como laranja, para compor a regra, para respeitar a regra. E aí pega qualquer uma no bom sentido, amigo, não é nem no sentido pejorativo, não. Uma mulher que não seja conhecida, que não seja competitiva, apenas para cumprir aquele espaço da legislação. Apenas isso. Ora, se você faz dessa forma, você tem menos competitividade por parte da mulher. Esse é um outro aspecto. E aí vem um terceiro e último aspecto nessa questão toda.
por um lado, a violência política contra a mulher. Isso afasta as mulheres do jogo político. Tá vendo? O que você chama de violência política? Você tem o desrespeito, o tratamento como se fosse inferior no jogo político. Preteria a mulher. Exatamente. Veja, não dá a ela, a mulher, dentro do partido, a mesma voz e a vez como se dá a um homem. Foi o que eu falei no bloco anterior. Exatamente. É uma violência política, sem falar do assédio político. Esses dois itens que eu estou mencionando, amigo, afastam um número grande de mulheres do partido político, da vivência política, da vivência partidária e da disputa partidária. Aí vem outros fatores, o que coloca cada vez mais o enfraquecimento do jogo político eleitoral, e nós estamos referindo ao segmento eleitoral feminino. Quer um exemplo só? Veja, em 2022, nós tivemos para a disputa às cadeiras da Assembleia Legislativa cerca de 216 homens. Vou repetir o número. 216 homens disputaram 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. Apenas 58 mulheres disputaram as mesmas cadeiras na Assembleia Legislativa. Ora, tem peso desigual aqui. Quanto maior o número, maior favorecimento. Pois é, mas aí que eu entro com a minha provocação. 50 e poucas mulheres disputaram, certo? Agora, e das 50 e poucas mulheres, uma únicazinha conseguiu se eleger. No caso, reeleger, que foi Janaína Riva. Isso. Por que nós não vimos, nós, você e eu e você que está assistindo, a gente não viu suplentes ao longo desses 4 anos, suplentes mulheres, fora aquela moça do PSDB, que é do Avalone, que é geóloga. Uhum. Nós tivemos aqui, inclusive, conversando com ela. Ela, inclusive, mora lá no meu condomínio, inclusive. Fora ela, Sheila é o nome dela, fora a Sheila, suplente do Avalone, nem sei se é PSDB ou se é Cidadania, porque é por causa da federação. Ninguém mais, enquanto houve troca de dança das cadeiras lá, titular, dando vez para o suplente, a UFA, vários fizeram isso, inclusive ao longo desses 4 anos, né? E a absorção de mulher, de êxito de mulher, naquele pleito que o Lurenberg falou, das 50 e poucas que disputaram, a absorção foi pífia, foi pequena. Alguma coisa está fora da ordem. Essa visão míope, na minha opinião de Paulo Coelho, de cota, porque eu tenho que preencher, vamos formar um laranjal aqui, só para inglês ver, não funciona. Por isso que eu defendo que haja investimento no sentido republicano da coisa, formar lideranças. Não tem como formar liderança? Tem, sim, senhor. Bezerra, eu acabei de falar, ele é bom de fazer isso, formar liderança, no contexto geral. Não estou enfatizando a questão da mulher só, no caso do MDB, não. Mas por que não formar isso? Não tem. Mas porque fulana, a dona Creuza, é dona do salãozinho lá, é bem conhecida. Isso por si só pode não ser o suficiente, não é? Se gosta de municiá-las, dar umas instruções de política para ela, porque o cara vai chegar lá no parlamento, Lorenberg, se ele tiver êxito, obviamente, ele foi eleito, ele vai sem saber qual que é a lei orgânica, ele não sabe o que é uma lei, o que é uma propositura, o que é não sabe nada. Por isso que eu acho que o partido devia estar ali. Você não deixa de ter razão, Paulo, você está coberto de razão. Mas aí tem um outro aspecto, amigo, que todos nós sabemos. Cada partido no Brasil tem dono. Tem partido que tem vários donos, porque não existe partido regional. Existe apenas um único partido, que é o Partido Nacional. Mas tem a presidência regional, tem a presidência municipal. Isso dá aí no Estado também o dono daquele partido. E esses donos, ou essa cúpula que domina o partido, tanto no universo regional, estadual e nacional, ela não abre espaço para novas lideranças. Pode perceber, amigos, procure
visualizar o partido político, qualquer um deles, raramente você tem gente nova tendo o domínio e o controle do seu partido. É muito raro, porque o partido não abre espaço suficiente para as novas lideranças, por uma razão muito simples. Quando ele fizer isso, ele perde o controle sobre o partido. Ele perde o controle sobre o partido e, portanto, ele passa a ter menos vez e menos voz. O eco da sua voz é menor dentro do seu próprio partido. E aí você tem exatamente aquilo que eu incansavelmente vou discutir. O partido político no Brasil, ele não tem mais a força que deveria ter. Aliás, o partido político no Brasil só serve para uma coisa: carimbar o passaporte para alguém ser candidato a alguma coisa. Porque no Brasil não existe candidatura independente. Você, para ser candidato, tem que passar por um partido político. Se não passar, você não pode ser candidato. Isso significa dizer, amigos, que o partido está ficando cada vez mais enfraquecido. E esse enfraquecimento se dá por conta dos coronéis do partido, os donos do partido, e se dá também por um outro aspecto, a falta de fidelidade partidária. No Brasil, cada vez mais gritante a falta de fidelidade partidária. E eu posso dar aqui um monte de exemplos para o amigo entender como é ruim essa infidelidade partidária. Veja, vou dar um exemplo só. Nós iríamos conversar com o Fayad hoje, que é o presidente municipal do partido, do MDB. Vou dar um exemplo só para você, amigo, entender. Mas isso ocorre em todos os partidos, todos eles, sobretudo os grandes. Veja, o MDB ganhou as eleições em 2016 para a Prefeitura de Cuiabá. Ganhou as eleições em 2020 para a Prefeitura de Cuiabá. Aliás, em 2016, é bom também registrar, no universo de 10 grandes municípios mato-grossenses, o MDB ganhou em 5 grandes municípios. Ganhou em Barra do Garças, ganhou em Tangará da Serra, ganhou em Alta Floresta, ganhou em Cuiabá. Então, 5 municípios grandes no estado, o MDB ganhou as eleições, estou falando na eleição municipal. Veja, e agora em 2024 tem candidato próprio em 2024. Só tem um ponto comum em 2016, 2020 e 2024. Não há unidade no partido para a disputa Cuiabá. Em 2016, a cúpula do MDB estadual não participou da campanha. Em 2020, a cúpula estadual, inclusive com gente com cargo na Assembleia Legislativa, também não participou e agora também não. Tem razão. E eu acho que o Lorenberg está esquecendo aí, porque tem coisa, está com dó de ano aí. Se for pegar 2012, época de Totó Parente, Marcelo Padeiro. O Carlos Bezerra, que eu elogiei agora há pouco, é um grande fritador. Ele tem um tarchão enorme lá, ele frita todo mundo. Fritou Totó Parente, fritou Marcelo Padeiro, ele fritou Walter Rabelo. Assim é... tem que encerrar o programa aqui agora. Eu quero mandar um abraço aqui antes, porém, Lorenberg não para de falar, eu acabei esquecendo também aqui, rapaz. Mandar uma boa noite aqui, dá tempo, né, Boca, de falar aqui. Olha só, boa noite, a mensagem aqui no WhatsApp, para mandar uma... Boa noite, Paulo e professor. Quase eu não tenho tempo de assisti-los todos os dias, mas nesta semana estou fazendo um esforço, pois as pautas são diversas e interessantes. Os dirigentes partidários, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao dirigente do PT e ao do MDB. Foram de uma extrema falta de respeito e nós, eleitores, a imprensa que abre esse espaço aí democrático. Ontem o dirigente do PL foi muito esclarecedor. Ivan do Cochipó, obrigado, Ivan. Grande Ivan. Ivan está sempre por aqui, lá na Gazeta também, que eu sei que está sempre conosco aqui do grupo. Obrigado, viu, amigo? Concordo plenamente. Falta de respeito do Fayad, que devia ter vindo hoje, não veio, Lorenberg. O que podemos fazer? Até amanhã, né? Até amanhã. A gente se encontra às 7h30 da noite amanhã aqui no programa Opinião na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. E na segunda-feira, o deputado estadual, doutor João, vai estar conosco agora, já
eleito o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, doutor João do MDB. Tá vendo, Fayad, como um MDBista cumpre compromisso? Doutor João sempre marcou e sempre veio conosco aqui. Até amanhã, às 7h30 aqui no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.